Pode? Som, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite todo mundo aí de fora. Tá todo mundo me ouvindo? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Terça Esquerda. É muito bom poder contar com todos vocês aqui mais uma vez. E antes da gente começar esse Terça Esquerda, eu queria fazer um agradecimento, né? Sempre a gente está aqui, ninguém caminha sozinho, e isso é muito bom, entender que a gente caminha junto. Eu queria agradecer ao Luiz Rocha, do Ninja Ninja, que está sempre colado, obrigada Luiz. A Caru Torres e a Janine, produtoras culturais, mulherada foda desse meu BH, que peita evento na raça. Obrigada mesmo por acreditar e fomentar a cultura, de verdade. Eu queria agradecer ao seu Manuel. Seu Manuel, obrigada, viu? De verdade. Você é massa. E eu queria chamar aqui o Rui, do movimento Fé e Política de Venda Nova. Ele vai dar um recadinho pra gente sobre um evento que vai acontecer, vai fazer uma divulgação. Eu não sei se passa por aqui ou se por aqui. Como é que vai esse foco? Por aí? Obrigada, viu, Rui? Obrigado pelo Fé e Política de Venda Nova. Que bom que a gente pode dialogar fé e política, cara. Que coisa mais democrática isso, né? Fé e política é um negócio que devia caminhar mais junto. Né? Quem sabe a bancada cai? Eu tenho esperança, eu tenho fé. Boa noite. Como disse, meu nome é Rui, eu sou do movimento Fé e Política de Venda Nova. E vim, como no ano passado a gente veio também divulgar o nosso evento que a gente vai fazer no dia 1º de maio, tentando mobilizar aqui em Venda Nova, que vai ser a carreata dos trabalhadores, tá? O lema nosso é pela fraternidade, políticas públicas para todos, trazendo um pouquinho da campanha da fraternidade, e serás liberto pelo direito e pela justiça. Vai ser no dia 1º de maio, a concentração da carreata vai ser na pracinha da paróquia de Santo Antônio de Venda Nova. O movimento ele é interreligioso, tá? A frente evangélica também está com a gente, entre outros movimentos, o CID de Venda Nova. A gente está tentando mobilizar mesmo a região de Venda Nova como um todo, para poder marcar esse dia que é tão importante, que isso é o Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E com essa pauta que é políticas públicas, que a gente está querendo meio que contemplar tudo que está acontecendo de ruim nesses montes geral. Então trazer uma pauta só para a nossa região seria muito difícil. Então a gente está tentando contemplar aí as políticas públicas para tudo isso. Então, os grupos aí que estiverem pertencentes, se puder colar com a gente, a concentração vai ser 9 horas, a gente vai concentrar até mais ou menos umas 10. Então, quem puder ir lá para poder também ter uma voz, uma vez de fala, poder contribuir, a caminhada ela vai ser curtinha até o Mantiqueira, e lá a gente vai fazer uma mobilização final. Muito obrigado. Vamos ver se a gente divulga isso no Terça Esquerda também no Instagram e no Facebook. Mesmo manda arte, que aí é mais fácil. Obrigada, Rui. E eu queria chamar o Brennan, que é do Terça Esquerda com a gente, para fazer um comunicado importante para esse sábado, a cobra. Bom, gente, o meu recado é o seguinte: nesse sábado, dia 27, às 18 horas, a gente vai fazer o lançamento do núcleo pessoal de Venda Nova. Então, todo mundo que tiver alguma afinidade com o pessoal e com Venda Nova está convidado para comparecer e participar. A gente vai se reunir, como eu disse, às 18 horas, dia 27 de abril, no restaurante Trem Mineiro, que fica aqui pertinho, de frente ao batalhão, o 49º Batalhão da Polícia Militar, que tem aqui na frente. O endereço lá é Praça Cultural Nacional número 13, e a gente vai divulgar também na página do Facebook, no Instagram do Terça Esquerda, para quem quiser comparecer lá, trocar uma ideia com a gente no sábado. Valeu, obrigado. Isso é importante porque a gente sabe,
sobre esse racha da esquerda, mas eu acho que é mais que um momento da gente poder juntar forças, né, para poder dialogar e ganhar como movimento, e não só como um partidarismo em si. Mas enfim, vamos ao que interessa. Nós somos do Terça Esquerda. Eu queria chamar aqui à mesa agora a Etienne e a Vi Coelho. Meninas, sejam muito bem-vindas. Chama ele, Vi. Ô, Vi, vem. Qualquer coisa a gente... Por favor, meninas, posicionem-se além da mesa, além de mim. Para além de mim. Adoro para além de mim. Que não é nada. Nós temos a honra de receber aqui hoje Vi Coelho. Obrigada, Vi. Vi Coelho, além de cantora, além de assistente social, né, compõe o quadro da prefeitura hoje. Vi é super ativista no movimento Negras Autoras, que se vocês não conhecem ainda, conheçam, porque ou mulherada massa, ou mulherada além do tempo. Além da Vi, a Etienne, obrigada pela presença. A Etienne é militante do movimento negro, publicitária e jornalista. Elas vão falar um pouco, cada uma, da trajetória. Elas vão ter um momento de fala, cada uma, e nós vamos abrir. Como que funciona o Terça Esquerda, para quem está vindo aqui pela primeira vez? A gente dá um espaço para que elas discorram sobre o que elas fazem, como elas se posicionam sobre a resistência frente ao racismo, né, que vai ser o mote da nossa conversa hoje. E além disso, a gente abre para perguntas, para quem quiser participar, para quem quiser interagir. Tem a galera da transmissão também que pode estar participando. A gente está com a galerinha que vai poder pegar as perguntas ali. E o mais importante é a gente conseguir dialogar sobre talvez uma realidade que seja muito presente, mas que não esteja no nosso foco de preocupação hoje. Enfim, acho que vai ser muito rico, sejam todos bem-vindos. Nós vamos ter um momento de fala de cada uma aqui agora. Quem quer começar? Estão amando. Vem, tia, deixa a mãe. Boa noite. Nossa, gente, tá todo mundo devagar assim. Boa noite. Boa noite. Opa. Eu quero inicialmente agradecer pela possibilidade de estar aqui, né, ao lado dessa mulher maravilhosa que é a Vivi. E é sempre bom poder compartilhar assuntos que assolam o nosso cotidiano dia após dia, e também da maior parte da população brasileira, né? Eu não sei se eu posso dizer isso com orgulho, o fato de nós sermos a maior parte da população brasileira, até porque nós, mulheres pretas, somos a maior parte, mas a maior parte não porque em questão de gênero a gente pode agradecer isso, até porque quem é assassinado dia após dia na nossa sociedade tem gênero, tem cor e tem endereço. E quando a gente vai falar de resistência negra, né, é um assunto que muitas das vezes é um pouquinho complicado quando a gente traz esse tipo de assunto, porque é um assunto que não necessariamente ele é bem quisto. Porque é um assunto que dói, é um assunto que está estruturado na nossa história enquanto brasileiro, né? É muito cruel a gente falar assim, para colocar dessa forma, por quê? Porque a gente está aqui nessa mesa com o Benjamin, né? E infelizmente são os meninos como o Benjamin que passa por toda essa situação que é o genocídio da juventude negra que a gente vive. É muito doloroso quando a gente consegue ilustrar isso. É muito doloroso quando a gente consegue ver, vamos dizer, corporalmente falando. Por quê? Porque são esses corpos que é visto como algo,
que eu posso colocar, que é difícil a gente colocar quando não é só em números. Hoje eu ocupo um cargo na Prefeitura de Belo Horizonte, que é na Secretaria de Segurança Pública, que é gerente de prevenção ao crime e à violência juvenil. E o principal projeto lá é o programa de prevenção à letalidade juvenil. E esse programa de prevenção à letalidade juvenil, aí eu traduzindo no linguajar da militância, é contra o genocídio da juventude negra. E se eu não lutar contra o genocídio da juventude negra, amanhã vai ser o meu filho, vai ser o meu sobrinho, vai ser o meu primo, que vai estar engrossando essas estatísticas. Que de uma forma geral é só estatística, né? É só número. E muitas das vezes a gente esquece de pensar que somos pessoas nessa questão. Só que é um fator essencial quando a gente fala de resistência. Por quê? Porque antes mesmo de sairmos de África, a gente está resistindo. É tentar repensar que se tem um oprimido nessa questão, tem também um opressor nessa construção. Então, é também, além de pensar o que é ser negro no país racista, é pensar também o que é ser branco em um país racista. Qual que é o privilégio de ser branco em um país racista? Que esse é o pensamento que a gente não pode compartilhar somente com as pessoas negras. Eu, enquanto militante do movimento negro, a gente faz esse exercício de forma interna. Mas esse não é um problema único e exclusivo da população negra em si. E não basta simplesmente chegar em uma roda, vamos dizer assim, quem está do outro lado, ou seja, quem está do lado que não é violentado, abrir a boca e falar, eu reconheço meus privilégios, com aquele ar mais resignado que muitas das vezes a gente é obrigado a ouvir. Eu reconheço meus privilégios, evitei o assunto, já coloquei que eu não sou racista. Aí a gente trazendo aquele olhar, vamos dizer uma frase que eu acredito ser muito famosa, fora do movimento negro de uma forma geral, que é: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, da Angela Davis. E muitas das vezes a gente vê essa construção num olhar bem resignado e num olhar como se estivesse de fora desse processo. Que esse problema é bem aquela questão assim, né? O ditado fala assim, vocês que são brancos, vocês que se entendam. Mas o olhar já coloca assim, vocês que são pretos, vocês que se ferrem. Porque essa é uma construção quando a gente fala sobre essa questão da resistência, nesse momento que a gente está vivendo hoje. Só que muitas das vezes coloca nesse panorama, como é que eu posso dizer, nesse panorama político que a gente está vivendo hoje, nesse desastre político que a gente está vivendo hoje. Mas esse enfrentamento nós fazemos desde quando o Brasil é Brasil. Nós fazemos quando nossos corpos chegaram aqui a partir dessa resistência enquanto quilombo, fizemos a partir de resistência enquanto banzo, fizemos resistência enquanto suicídio e resistência enquanto aborto, para não deixar que nossos filhos nascessem nesse espaço e da forma como a gente é violentado. Aí muitas das pessoas vão colocar, mas houve um grande avanço, ou seja, a gente já deixou a senzala, não é mesmo? Então a gente tem que agradecer porque a gente deixou a senzala. Essa é a construção quando fala de resistência. É porque a gente avançou muito. Porque aqui é diferente, né? Vamos dizer assim, quando a gente se pensa em resistência. Aqui é diferente porque nos Estados Unidos havia placas nas portas dos ambientes. Aqui também tem placa nas portas dos lugares. Só que para nós negros, essa placa não é visível para as pessoas que pagam, vamos dizer assim, de loucas e fingem que não vê essas placas. Se a gente for olhar na cidade onde a gente vive, é uma cidade de extrema... Ela é muito separada. A gente consegue perceber onde os corpos brancos circulam única e exclusivamente, de forma livre, e consegue ver o lugar onde a gente vai só para limpar.
onde a gente vai só para poder servir. Porque há essa separação aqui. Há um apartheid aqui sim. Quando você sobe o Belvedere, por exemplo, olha a cor do Belvedere. Olha a cor de quem limpa o chão, de quem está no Belvedere. E isso eu estou dando um exemplo de um bairro, mas são milhões de outros da mesma forma. Não, mas eu não sou racista, eu sou antirracista. Mas me pergunta quantas vezes a gente intervém nas situações racistas. Quando a gente pensa, por exemplo, em uma mãe presenciando a morte do próprio filho dentro do supermercado, será que se a gente estivesse lá, a gente teria feito alguma coisa? Ou será que a gente já naturalizou isso também? Porque é fácil falar, né, que a gente teria feito alguma coisa. Recentemente, não lembro o nome, né, gostaria de lembrar, mas recentemente, o último a morrer foi quem tentou salvar a vida de um pai de família que levou 80 tiros e o único defeito dele era ser preto, né? Dizem que o defeito dele era estar ocupando o carro branco. Mas os meninos que levaram 111 tiros também, né? Os 5 meninos que levaram 111 tiros no Rio de Janeiro também, não tinha nenhuma justificativa que tinha carro roubado. E a cor eles acertaram de novo. E ocupando, né, a partir do diagnóstico, ocupando esse lugar que eu estou hoje, eu consigo conhecer um pouquinho mais de Belo Horizonte. E talvez isso me afete de uma forma bem peculiar. Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, um diagnóstico de uma cidade com o BH, a gente acredita que é o Rio de Janeiro, que é assim, né? Porque a notícia, o que traz é sempre o Rio de Janeiro. Você consegue perceber que de cada 10 jovens, adolescentes que morrem na nossa cidade, 8 são negros. Ou seja, mesmo o preto e o branco habitando a mesma favela, 8 quem vai morrer são negros desses parques e 2 não negros. E aí quando você fala da região centro-sul, que é a cidade que é a região da cidade que habita menos negros, de cada 10 jovens adolescentes, né, de 12 a 29 anos assassinados, mortos por assassinato, 9,4 são negros. Isso são dados do SIM, né, da saúde aqui de Belo Horizonte. Aí a gente vai pensar, aí muitas vezes quer justificar através, mas é porque a maior parte da população negra mora na favela, mas os brancos da favela não recebem os tiros que os pretos da favela recebem. Há pobreza sim, mas o extermínio que a gente vivencia dia após dia são dos nossos corpos negros. Essa é a realidade. E aí o que a gente vai fazer? Como que a gente vai se comportar aí? Porque eu sempre, aí a gente vai colocar assim, não, mas piorou, né? E é muito fácil para mim também falar que piorou agora. Que os 80 tiros vieram agora. Só que os 111 tiros não vieram nesse governo agora, não. A gente está resistindo séculos e séculos para poder nos manter vivos. Concordo que tende a piorar? Concordo que tende a piorar a partir disso, mas a hipocrisia é tão grande que a gente consegue perceber assim, que ainda hoje, mesmo diante desse aval, vamos colocar assim, do governo atual, a gente não consegue perceber as pessoas abrindo a boca e falando, eu sou racista, e daí? Eu não vou contratar preto para minha empresa, e daí? Eu matei fulano porque o fulano parece suspeito que ele é preto, e daí? A gente não consegue ver, o racismo continua sendo dissimulado da mesma forma. Mesmo com esse tal aval aí, ainda a gente continua trabalhando nessa perspectiva que é o mérito, né? A pessoa se esforçou, é o mérito físico, é o mérito biológico,
né, para poder fazer essa hierarquização. É sempre o mérito que é essa construção. Então, eu não posso falar que a minha luta hoje é maior do que a luta de dos militantes que conseguiram inserir, vamos dizer, a pauta da questão racial dentro do governo. Porque foi através de muita luta para conseguir inserir. O meu companheiro é o Marquinhos Cardoso, e ele conta que o Ministério de Promoção da Igualdade Racial começou numa pasta debaixo do braço, andando para lá e para cá, em Brasília, né, que os militantes foram tentando fazer essa construção. E quando eu tive a oportunidade de contar, e até mesmo recente, da importância que foi para a minha vida, enquanto mulher preta, de um ProUni, um programa Universidade para Todos, para eu poder conseguir entrar numa universidade e deixar, vamos dizer assim, um subemprego para poder escolher aquilo que eu queria fazer, para poder deixar o que é forjado para nós, mulheres pretas, para escolher aquilo que eu queria fazer e poder fugir um pouco desse genocídio, desse extermínio que colocam para a gente. Assim como foi difícil para quem correu atrás para poder implantar essas políticas públicas, e muitas das vezes essas pessoas elas não são, como que eu posso dizer assim, elas não são citadas assim como a gente cita nas bibliografias, né? Das dissertação, das teses que a gente não cita esses militantes que largaram mão da própria vida para poder fazer com que o povo preto pudesse acessar os espaços, assim como a gente não cita os nossos heróis negros, assim como a Princesa Isabel fica bonita na foto o resto da vida e ainda fica bonita na foto, e as pessoas esquecem quem foi Zumbi dos Palmares, as pessoas esquecem quem foi Dandara, as pessoas esquecem quem foi Luísa Marinha, as pessoas esquecem toda a nossa luta e colocam tudo o que a gente conquistou numa conta só. É muito difícil, né? Eu não vou negar de forma alguma, porque eu coloco muito, e na hora que eu cheguei, estava conversando aqui, é aquela construção que tem uma frase que a Sueli Carneiro traz, que entre direita e esquerda eu continuo preta. Eu falo assim, realmente, entre direita e esquerda, muitas das vezes a gente continua preta, porque, infelizmente, às vezes a gente vai conversar com o pessoal da própria esquerda e trazer as nossas questões, a gente é ignorado. A esquerda abriu um espaço muito bacana para nós, pessoas pretas, sim, mas não fez favor, não. Não fez favor, não, porque a gente mostrou a que veio, né, da mesma forma que os nossos conseguiram extrapolar os limites da senzala que foi colocado para a gente extrapolou, a forma que os militantes vieram trazendo e a forma como a gente está lutando hoje. Eu não posso falar que a luta está mais difícil agora, não. E se eu falar isso, eu estou desprezando que os nossos passos vêm de longe, e eu não posso desprezar isso. Eu não posso desprezar a luta da minha avó, eu não posso desprezar a luta da minha bisavó, que nasceu na lei do ventre livre, e da minha tataravó, que eu nem sei quem é. Eu nem sei de qual terra que ela veio, porque isso nos foi negado. A gente há um espaço de discussão que é maravilhoso, sim, a gente poder estar aqui hoje conversando, poder estar aqui hoje colocando essas questões do que é a resistência para nós, povo negro, né? Mas quando a gente pensa nessa questão da resistência para nós, numa cidade que a gente vive com, vamos dizer assim, eu sou Belo Horizontina, né? Que tive acesso a questões que a maior parte do nosso povo não teve, mas ainda assim a gente vai vivenciando essas violências nesse espaço. Nesse espaço de luta, nesse espaço que muitas das vezes as pessoas dizem a gente como irmãos, mas é preciso a gente repensar e pensar cada dia mais. Não basta bater nas costas do irmãozinho do lado e falar, eu reconheço meus privilégios. Não basta. E não vai ser eu que vou ter que ficar pensando, né, como você pode colaborar com a luta. Por quê? Porque nós, povo preto, já temos que pensar como a gente tem que resistir a todas essas violências, para poder ficar agindo de forma a educar quem está do nosso lado. Porque o tempo todo a gente tem que
desviar dos 80 tiros, dos 111 tiros e é todo dia desviando dessa forma. Às vezes o formato é microagressão. Né? E muitas das vezes, quando você está, além de estar desviando do tiro, as pessoas ainda querem cobrar de você um afeto. Como é que você dá aquilo que você não recebe? Então, mesmo que a gente estiver pensando politicamente, é importante pensar nesse sentido. É importante pensar por que o povo preto também grita Lula livre. E por que eu grito Lula livre? A gente vai gritando isso por quê? Porque foi o espaço que deu para a gente poder dialogar. E não é porque deu para a gente poder dialogar que tá bom, não. A gente vai ter que ampliar ainda mais esse espaço, porque nós somos ditos a minoria dessa sociedade. É colocado na cabeça que a gente é a minoria, mas nós somos a maioria dessa população. E se nós somos a maioria, né, enquanto não tiver a igualdade, não vai estar bom. Enquanto não for um país com equidade, não está bom. Ainda é pouco pelo tanto de sangue que a gente teve que derramar. Né? Nós somos mineiros, acho que a maior parte que está aqui é mineiro. É um orgulho muito grande quando a gente pisa em cidades como Ouro Preto, Tiradentes. Eu morei a maior parte da minha vida em Sabará. Só que olhar que veio o mundo inteiro, né, visitar e descobrir o que é o ouro de Minas, essa cidade, as cidades históricas, que todo mundo tanto elogia, na medida que a gente vai andando lá, a gente vai vendo os corpos do nosso povo que está ali, e a gente não pode esquecer disso. E não é uma questão de ser uma pessoa raivosa, uma pessoa que quer ver enquanto, como que eu posso dizer isso? Que quer vingança, não. É justiça. É justiça para o hoje, para que amanhã, né, a gente possa fazer diferente. Porque se não tivessem lutado para tirar a gente da senzala, né, se a gente não tivesse tido essa rebelião, vamos dizer assim, hoje a gente não estaria lutando um passo à frente. E essa luta do povo negro pode caminhar lado a lado com a esquerda, porque é o que mais nos representa, pelo que eu consigo perceber, e é o que mais representa o povo, porque senão o povo preto não teria eleito tantas vezes e visto dessa forma tantas vezes isso. Mas a gente precisa de espaço, também para poder ocupar essas cadeiras. A gente precisa também de espaço, vamos colocar assim, o último governo do Estado, quantas pessoas negras, quantos corpos negros ocupavam lá? Enquanto secretário, vamos colocar assim. Nos governos anteriores, presidenciais, quantos corpos negros sentavam nas cadeiras dos ministérios? Aí a gente consegue perceber, vai contando. Então, infelizmente, resistir ao racismo é resistir ao racismo de quem está do nosso lado ideologicamente, enquanto político. É ficar tentando convencer quem está do nosso lado que o privilégio dele, o corpo dele, está sempre ali do lado. Infelizmente é dessa forma. Eu gostaria de falar de uma forma um pouquinho mais otimista, né? Trazer um outro olhar de tudo isso, mas eu não posso fazer isso, porque se eu trago de uma forma mais otimista, trazendo de uma forma como se estivesse tudo lindo, e que agora que a gente está passando por toda a dificuldade, eu vou estar traindo os meus. E eu não posso fazer isso, infelizmente. Mas espero que essa reflexão, né, a gente possa dialogar de uma forma bacana para poder conseguir se entender e conseguir ir mudando pouco a pouco essa estrutura tão forte, tão bem pensada, tão bem planejada, que é o racismo na nossa sociedade. E é isso. Boa noite. Quero agradecer muito o convite.
apesar do desafio de falar depois da Etienne, né? Assim, complicou um pouco a minha vida. Mas agradeço demais por estar aqui, agradeço demais por compor junto com a Etienne nessa mesa. Eu admiro muito a Etienne, muito mesmo. E muitas pessoas, quando viram que a gente ia estar aqui, falaram: nossa, que potência. Eu achei bem legal. Então, eu sou Vi Coelho, já fui apresentada, sou assistente social. Vim conversar um pouco sobre as resistências, né, frente ao racismo. E como eu sou cantora e cantautora, tem uma das últimas músicas que eu compus esse ano, assim. E aí eu falei, pô, tem tudo a ver com o tema, então eu vou levar. É uma música que ainda não está tão formada, mas eu acho que tem tudo a ver com o tema, então eu vou me arriscar aqui, beleza? Vou cantar a capela. E vou ler também, porque eu não decorei ela toda ainda, apesar de ter sido eu que escrevi. Vamos lá. Coloco as mãos em meu ventre, só de pensar vem calafrios. Se meu descendente terá o mesmo futuro dos meus ancestrais no navio, raízes carrego comigo, fincadas no chão fio a fio, que aos poucos são desidratadas por um solo nada gentil dessa pátria mãe pavio. Se já nas palavras o negro se torna obscuro, funesto, sombrio, na lida diária racismo é o chão que nos derramam. Se vão gota a gota de nossos sonhos e sangue sem frio, juventudes pretas faveladas sendo perseguidas, mulheres mãe guerreiras tão carentes, cuidando de todos adoecidas, homens negros sendo retalhados, sendo feitos de capitães do mato. E segue essa ordem genocida. Não pensem, não vivam, só sirvam. Por fora a cortina do somos todos iguais. Não, há tempos estamos dizendo muito, muito, muito mais. Parem de nos aculturar, parem de nos embranquecer, parem de nos transfigurar, pisar em nossa identidade e cultura, nos fazer sofrer. Parem de nos taxar, parem de nos entristecer, parem de nos fazer achar que somos desajustados, fracos e sem poder. Parem de nos matar, parem de nos enlouquecer, parem de nos fazer sentir que estamos aqui para seguir o privilégio de vocês. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o povo negro e índio dizimado, com sangue correndo no rio adiante. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e as rotas de fuga sendo trançadas nos cabelos das negras tampados pelos turbantes. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Negra somos, negra é nossa conduta, a paz é negra, negra é a nossa conduta, negra é a nossa voz, negra é a nossa bandeira de luta, a paz é negra, negra é a nossa conduta, negra é a nossa voz, negra é a nossa bandeira de luta. Paz, a gente pede paz, a gente pede paz, a gente faz a paz, a gente quer a paz, paz. Obrigada.
Obrigada. Eu não podia começar de outro jeito, né? Eu acho que é muito importante isso. Como eu tenho pouco tempo, hoje já foi metade do meu tempo. Então, eu vou ter que dar uma acelerada, mas enfim. Tomara, tem um bônus aí. Mas então, eu acho importante essa música porque eu acho que ela traz muita coisa e eu acredito muito na arte como um viés para a gente discutir coisas que talvez a gente não consiga tanto por ser muito difícil, né? Etienne falou de um ponto importantíssimo, falar do racismo não é fácil, né? Estou vendo várias pessoas bebendo e comendo, às vezes é indigesto até, né? Mas se a gente não conversar do racismo, a gente não enfrenta. E é muito importante que a gente enfrente isso. Bom, começando sobre o que é o racismo, é muito importante a gente entender que o racismo não é uma forma de você gostar mais de alguém e não de outra pessoa. O racismo não é uma forma diferente de pensar. Racismo não é apenas um sofrimento que se causa, né? O racismo é um conjunto de teorias biológicas, políticas, sociais, culturais que foi construído desde o século XIX, justificando a sobreposição da raça ariana em detrimento das outras. Então, se a gente pega aí muitos autores, filósofos, cientistas que escreviam sobre a fisionomia, eles justificavam muito, esses autores racistas, o tanto que o formato do cérebro de uma pessoa branca, os traços de uma pessoa branca faziam com que ela tivesse maior predisposição para o pensamento, para as grandes ações, para as tomadas de decisões em detrimento do povo negro. Eu vou me ater especificamente à questão da população negra, porque o racismo ele atinge a população indígena, cigana e várias outras etnias. Mas dizendo da população negra, o racismo se coloca muito como essa sobreposição da raça branca em detrimento da raça negra. Os negros têm o cabelo mais crespo, então eles têm maior predisposição para ficar no sol, trabalhando. Os brancos têm a pele mais clara, então eles não dão conta de fazer esse mesmo trabalho pesado que uma pessoa negra. Tudo isso foi uma construção que justificou, inclusive, o processo de escravidão, né, que nossos ancestrais negros e negras foram submetidos no Brasil. Então é muito importante, quando a gente fala do racismo, a gente entenda, primeiro, que é um fenômeno multifacetado, ele tem várias faces. Várias faces. O racismo nos pega a cada dia, porque tem muitas coisas que são racistas que a gente aprendeu que é normal, porque nós somos ensinados assim. O racismo é muito complexo, não é algo superficial, e a gente tem que entender que ele está na estrutura da sociedade. A sociedade aprendeu a ser racista, por isso que é tão difícil entender, porque a gente entendeu que isso era normal, foi nos dito que era normal. E por que também que é tão difícil entender dessa profundidade e dessa multiface do racismo? Nós temos nesse país um mito de uma democracia racial, que sempre foi colocado pra gente, que a gente é misturado, que a gente tem que aceitar isso, que imagina, não tem negro, não tem branco, só tem uma raça que é humana, que nós somos todos iguais e que a gente tem que valorizar essa igualdade. Isso é uma mentira, isso é muito mentiroso, né? Racismo, ele se dá no Brasil desde quando as populações negras foram escravizadas, e ele permanece quando a escravidão acaba e o país constrói uma política migratória, favorecendo populações europeias brancas a virem habitar o Brasil para branquear essa população. Sendo que a gente tinha uma população negra gigantesca, que podia ocupar vários cargos, postos de trabalho e ter acesso desde a época da escravidão até hoje. Essas populações não têm os mesmos acessos. Nós temos também, por conta do racismo estar na estrutura da sociedade, o que muitas pessoas têm chamado de um letramento racial. A gente não aprende a falar de raça, a gente não aprende a falar sobre a questão negra, né? Em muitos momentos é um constrangimento, inclusive, as pessoas às vezes ficam constrangidas de falar, mas eu não sei se eu posso falar, que você é negra, né? Você é morena, porque não tem coragem, né? Aproveite, né? Então, assim, as pessoas não têm coragem de falar sobre isso, parece um insulto falar sobre isso. E isso dificulta muito também. Uma outra questão é falar também do racismo numa perspectiva pessoal e particular. Não, imagina, isso aí está na sua cabeça, porque eu tenho um amigo negro e ele fala que não passa por nada disso. Não, porque a minha vizinha é negra e ela é minha vizinha, ela tem um carro igual o meu, então não existe isso de racismo no Brasil. Eu sempre falo muito que quando a gente vai discutir das ciências biológicas, a gente não fica falando, não, mentira, dengue não existe.
Isso aí a gente não fala disso, porque biologicamente a gente acredita naquele cientista que fez isso. Agora o cientista social não, a gente fala, mentira, esse dado aí, claro que não. Então assim, por que a gente não acredita, né? Porque nós acreditamos que nós temos o nosso pensamento, tem tanto valor quanto uma ciência, quanto uma pesquisa, e a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso, né? Existem pesquisas, institutos, teses, muitos estudos que comprovam como que o racismo ele se dá na sociedade e a gente desvaloriza, a gente acha que é mimimi, né? A gente não acredita nisso. Existe também uma confusão na construção da identidade negra, justamente por essa mistura que a gente tem aqui no Brasil. Então, muitas pessoas que às vezes são negras, mas fenotipicamente não parecem negras, sabe? Que deixam na dúvida, às vezes não têm coragem de se reconhecer como negras, mas sofrem esse não lugar, porque para as pessoas brancas elas não são brancas, mas para as pessoas negras elas não são negras. Tem uma outra coisa que confunde isso, que é o ser negro geneticamente. Ah, eu sou negro porque está no meu gene, porque meu bisavô foi negro, porque meu não sei quem foi negro, né? E não é por aí. Eu tenho primos brancos, primos de primeiro grau, tenho tios brancos, nem por isso eu sou branca, eu sou negra. Então assim, você pode sim ter pai negro, você pode ter outros familiares negros, que isso não necessariamente vai te fazer negro, né? É importante a gente pensar sobre isso e conversar sobre isso. A questão do colorismo também, né, dessa paleta de cores que nós temos de sermos negros. Então, às vezes, só quem é mais escuro é considerado negro, quem é mais claro é considerado negro, e a gente não consegue, a gente se confunde muito com isso. E uma outra coisa que eu escuto muito são de pessoas que não se consideram brancas, por não se considerarem brancas e automaticamente se considerarem negras. O fato de você não ser branco não faz com que automaticamente você seja negro. E é importante a gente reconhecer isso também, né? Falando sobre essas profundezas do racismo, o racismo ele é tão perverso e tão ruim que ele faz com que nós, população negra, tenhamos muita dificuldade, inclusive, de aceitação. Passando, por exemplo, pela construção identitária de nós, mulheres negras, eu penso assim, o tanto que é perverso você não gostar de uma coisa que está no seu corpo, como, por exemplo, seu cabelo, né? O tanto que o racismo é algo que toca na sua vida a ponto de você não gostar de ser do jeito que você é, sendo que você é assim, algo seu, mas te ensinaram a não gostar do que é seu, a não valorizar o que é seu. E é muito difícil essa construção identitária, porque é muito difícil você se reconhecer como algo que as pessoas abolem, que as pessoas falam que não é bom. Então, essa construção ela fica muito prejudicada. E dentro dessa construção identitária também tem os estereótipos, né, que as pessoas negras têm. Então é muito difícil isso. Existe um estereótipo de nós, homens e mulheres negros, que aí isso traz uma certa previsibilidade do que a gente vai ser. Ah, não, se você é negra, você tem que ser isso, você tem que gostar disso, você tem que cantar isso, você tem que vestir isso, você tem que morar em tal lugar. Existe uma previsibilidade disso. E aí é muito difícil a gente conseguir essa desconstrução. Coisas que eu escuto muito quando eu vejo pessoas falando sobre pessoas negras. Falam que nós somos exóticos, fogosos, submissos, engraçados, bons atletas e cantores, vadios, farristas, vagabundos, bons cozinheiros, perigosos. Eu escuto muito esses adjetivos quando se falam da população negra. Especificamente das mulheres, existe uma hipersexualização muito grande. E isso faz com que nós mulheres tenhamos que tolher a nossa liberdade. Em vários momentos eu tenho que pensar como que eu vou conversar com homens, porque se eu sorrir demais eles podem achar que eu estou dando em cima dele, que eu tenho a cor do pecado. Então eu tenho que tomar um cuidado com isso. E essa hipersexualização traz uma solidão muito grande para as mulheres negras também, porque as mulheres negras elas são preteridas dos relacionamentos sérios, vamos colocar assim, né? De um namoro, de um casamento. Isso é comprovado. As mulheres negras elas se casam mais velhas e muitas não se casam, e não por uma opção delas, às vezes uma opção de não subjugar um relacionamento abusivo ou não estar com um companheiro que não a valoriza, o que é diferente das mulheres brancas.
Então essa hipersexualização atrapalha muito e constrói essa solidão, porque ela é afetiva. Existe a solidão profissional também, que a gente identifica, né? Trabalhando na prefeitura, também trabalho na prefeitura, são corpos brancos que ocupam a prefeitura, né? São corpos brancos que ocupam o setor público, e de repente você não encontra pessoas negras que inclusive conseguem trazer o olhar racial para aquela construção que está sendo feita. A solidão familiar que as mulheres negras passam também. As famílias são famílias monoparentais femininas, são as mulheres negras que seguram os pilares familiares. Isso traz uma solidão. As mulheres negras, eu costumo dizer que são famílias inteiras, porque elas são provedoras, elas cuidam da casa, elas trabalham dentro de casa, fora de casa, cuidam dos filhos da vizinha, faz tudo, né? Assim, elas abrem mão da sua vida. Inclusive tem uma discussão, tem uma pessoa psicóloga, Cristiane Ribeiro, que eu gosto muito dela, a Cris, ela mora lá no Morro das Pedras, e ela estava dizendo do fenômeno da zumba. O tanto que a zumba, porque assim, nas quebradas, né, tem sempre um professor de zumba, agora todo mundo dança zumba, o tanto que a zumba foi um fenômeno nas favelas e nas periferias, porque foi um momento em que as mulheres negras conseguiram tirar 1 hora do dia para fazer uma coisa por elas, porque elas sempre fazem por outra. Então assim, a zumba, que é uma coisa que a gente pode achar interessante, legal, de lazer, é uma forma de empoderamento. Isso é muito interessante. Então a gente tem que pensar nessas ações. E também falando das mulheres, a importância de afirmar um lugar que é nosso da construção do feminismo negro. Porque a gente discute muito sobre um feminismo, mas um feminismo que não foi construído por nós mulheres negras. Enquanto, historicamente, mulheres brancas estavam ali queimando seus sutiãs, as mulheres negras estavam dentro da casa delas, cuidando dos filhos delas, passando as roupas delas. Então é importante dizer que tem algo no feminismo que é nosso, da nossa construção, que isso precisa ser respeitado. Com relação aos homens, os homens são muito colocados também como objetos sexuais, como bons de cama, como selvagens, não muito inteligentes talvez, mas assim, aquele cara que tem essa pegada. Muitos homens negros, quando são colocados nesse lugar, têm uma grande dificuldade de se relacionar e de inclusive reconhecer nas mulheres negras, mulheres com quem eles podem ter relações saudáveis também. Então é muito importante que a gente pense nessa objetificação do homem negro, como que o homem negro ele é colocado. Bom, não sei se as pessoas estão me ouvindo, mas mesmo assim eu vou continuar falando, porque eu acho importante continuar sobre isso. Como que o racismo se expressa na nossa sociedade? Eu acho importante dizer também, a Etienne já falou um pouco sobre isso, de onde a gente encontra pessoas brancas, onde a gente encontra pessoas negras e quando a gente encontra, em qual lugar que essas pessoas estão, né? Geralmente lugares de poder, de construção de conhecimento, construção de políticas, de construção de pilares para acesso a direitos, não são lugares que a população negra está comandando. Então, lugares da política, na academia, na construção de políticas públicas, em cargos de chefia, a gente encontra pouquíssimas pessoas negras, muito pouco. E lugares de subserviência, de marginalização, de criminalização, da escória da sociedade, como cenas de uso do crack e outras drogas, as cracolândias, vamos colocar assim, presídios, favelas, periferias, pessoas em situação de rua, geralmente são pessoas negras. Eu lembro de um amigo da minha mãe, que tem um neto que é branco, de 5 anos, que ele com 5 anos de idade chegou para o pai dele e falou assim, passou na rua, chegou para o pai dele e falou assim, pai, por que as pessoas que moram na rua têm a pele escura? O menino tinha 5 anos de idade e ele falou isso. Então, assim, é um menino que sacou uma coisa que tem gente que é 300, 500 anos, ou não sacou ou não quer sacar. Existe uma racialização no acesso a direitos e a gente precisa de discutir sobre isso. Né? Um menino de 5 anos percebeu por que as pessoas têm a pele escura que moram na rua. Será que é porque são pessoas que não batalharam pela vida? São pessoas que querem estar na rua? Né? 87%, né, Letícia, da população que está em situação de rua é negra. Eu fiz ano passado, pela prefeitura, umas rodas de conversa num presídio feminino, numa penitenciária feminina, e eu fiquei assim, impressionada. Fiquei impressionada, isso impactou minha vida demais, porque eu vi muitas mulheres parecidas comigo, com as minhas irmãs, com as minhas primas, com as minhas amigas. Kate estava lá comigo, né, Kate?
assim, a gente ficou impressionada. Meninas jovens, muito mais jovens que a gente, né? Assim, meninas jovens, negras, moradoras da periferia na penitenciária, que não é o mesmo público que eu vejo no Belvedere, por exemplo. Então, por que tem essa diferenciação, né? Dizendo de dados sobre isso, 60% das violências obstétricas que acontecem, o que são violências obstétricas? Violências que as mulheres passam no período da gestação e também quando, né, vão ter os seus filhos, vão ter os seus bebês. Existem muitas violências obstétricas, muitas. 60% das pessoas que sofrem violência obstétrica são mulheres negras. Por que as mulheres negras? Porque existe uma ideia, um ideário de que nós, mulheres negras, somos fortes, nós damos conta, nós aguentamos. Então, há partos feitos deliberadamente, sem anestesia, sem consulta dessa mulher negra, procedimentos que são proibidos, questões que são subjetivas, mas que fazem toda a diferença. Aí eu falo de carteirinha, porque eu tenho um filho de 1 ano e vi a diferença que foi saber disso antes de ter um filho, de ter o direito de pegar o meu filho assim que ele nasce, de ter o direito de escolher qual procedimento vai ser feito com ele. Isso é negado a muitas de nós, mulheres negras. De acordo com o Atlas da Violência, o feminicídio, que é o homicídio das mulheres por serem mulheres, o número de feminicídios das mulheres brancas diminuiu 9,4% e das mulheres negras aumentou 54%. Por que isso acontece, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei que zela sobre a violência doméstica, né, contra a violência doméstica com relação às mulheres, e aí a gente vê que essa lei ela tem uma parcialidade na sua execução, porque se as mulheres brancas não estão morrendo, e isso é muito bom, não queremos que as mulheres brancas morram de maneira alguma, mas as mulheres negras estão morrendo muito mais, então a aplicabilidade dessa lei ela não está igual. Nós não somos todos iguais, nós não moramos num país igual. Uma pesquisa muito antiga que eu vi, que eu não acompanhei mais, é que essas progressões de medidas, quando uma pessoa comete um crime, e aí ela fica no regime fechado, aí ela tem uma progressão e vai para o regime aberto, ela pode passar o dia inteiro fora de casa, fora da cadeia, da penitenciária, e volta só para dormir. Teve uma pesquisa de anos atrás, 80% das progressões de medida foram concedidas a pessoas brancas. Então, assim, existe uma ideia de que a pessoa branca é aquela que tem a chance de ressocialização, enquanto o negro não, né? Existe uma racialização, inclusive, da violência, né? São os negros que são violentos. E aí muitas pessoas, quando eu falo desses dados, falam, gente, mas se vocês estão falando que 54% da população brasileira é negra, então é claro que os dados vão ser mais pessoas negras. O ponto é que nós não estamos no primeiro lugar de todos os aumentos, né? O aumento de riqueza não é a população negra que está, o aumento de escolarização não é a população negra que está, o aumento de pessoas na universidade não é a maioria negra. Então, assim, nós só estamos no ranking da precariedade e da morte. Existe uma mira que está apontada para a gente. Importante também falar sobre essas questões que acentuam o racismo. Esse discurso meritocrático, né, de que a vida é dura para quem é mole, e aí se você quiser, você consegue, isso é mentira, isso é inclusive um subterfúgio capitalista, né, para que a gente acredite que a gente está aqui ralando, que a gente vai conseguir pagar a nossa prestação no fim do ano, sendo que a gente está enriquecendo uma pessoa que não é a gente, e é uma pessoa que não vai fazer alguma coisa pra gente. Então existe uma diferença sim, que a gente não pode tornar isso meritocrático, é uma questão racial. Essa questão de que o negro que se vitimiza, os negros se fazem muito de vítima. Eu estou falando de mortes, eu estou falando de violência, de falta de acesso a direitos. Isso não é vitimização, isso é verdade, é dado, né, comprovado. Dizer que é um discurso muito radical e separatista, nossa, mas vocês são muito radicais falando disso. Assim, que bom que nós estamos aqui vivos para falar disso, porque muitas de nós já morreram, inclusive, né? Eu vim com o vestido de uma mulher que saiu de casa para trabalhar e que não voltou. É isso que acontece. Então é por isso que a gente continua falando disso. O negro é que tem preconceito contra o próprio negro, assim, que furada é essa, né? Porque muitas pessoas falam disso. E aí eu volto a dizer que o racismo é uma questão estrutural. Várias pessoas vão reproduzir isso e pessoas negras também podem reproduzir isso. O que não quer dizer que elas são racistas, porque o racismo não foi construído por nós. E palavras e expressões também que
aumentam isso do racismo, né? Denegrir é uma palavra que significa tornar negro. Você está denegrindo a minha imagem. Isso é completamente racista. Dia de preto, quando as pessoas negras têm que usar também, não, eu sou negro, mas não, eu sou negra, mas eu sou assistente social, não, eu sou negra, mas eu, né, assim, mas eu sou gente também, né? Elogios que às vezes as pessoas nos fazem, nossa, você é uma negra linda, nossa, que negro inteligente. Isso é muito racista, porque os negros são feios e aí eu estou deles porque eu sou bonita. Como é que é isso, né? A gente tem que pensar sobre isso. Estou na minha última página. Estou acabando, juro, vou falar bem rápido. E aí, um ponto também, e eu falo principalmente para as pessoas brancas. O racismo, ele atinge só os negros? Não, ele não atinge só os negros. Ele atinge também a população branca a partir do privilégio, que é o que a gente chama de branquitude. E é muito difícil discutir sobre isso, porque tem muitas pessoas brancas que falam, como assim? Pô, mas eu ralo, eu também sofro, eu também passo pelas coisas que vocês estão falando. E como assim eu ainda tenho privilégio? Esse privilégio não é uma coisa necessariamente e deliberadamente construída por cada pessoa branca. Não é assim, eu sou branco e agora sou privilegiado. Não é desse jeito que acontece. O racismo, ele privilegia alguém em detrimento de outra pessoa. Então, se nesse país as pessoas negras, elas são desconsideradas, automaticamente as pessoas brancas já são consideradas. Então, não tem como sair dessa branquitude. E ela existe, eu posso dar milhares de exemplos, mas não nesse momento, porque eu tenho pouco tempo. Mas então, assim, existe um privilégio em ser branco. E é importante que as pessoas brancas reconheçam isso. Quando a gente fala isso, não é no sentido de degladiar, de apontar o dedo, de falar, por que os meus ancestrais foram escravizados por causa de vocês? Nós não estamos falando nesse sentido. Nós estamos dizendo que, enquanto as pessoas brancas não pegarem a pauta do racismo e não abrirem mão dos seus privilégios, nós não vamos conseguir caminhar tanto, mas mesmo assim nós vamos continuar caminhando. Mas é importante que as pessoas brancas abram mão dos seus privilégios. Como que eu vou abrir mão dos meus privilégios? Não só apoiando as pessoas negras, mas batalhando por essa causa junto da gente. E é muito importante que as pessoas brancas entendam isso. Tem uma coisa que está muito comum das pessoas falarem, eu não vou falar disso porque não é meu lugar de fala, né? Assim, é importante as pessoas brancas entenderem que é sim o lugar de fala delas, falar do privilégio branco que elas têm. É importante que elas falem com as pessoas brancas que elas conhecem. É importante que elas pensem sobre isso. E nós estamos aqui para construir essas ideias juntas, né? E também, com relação a esse discurso, não, mas eu sou branco, mas eu também ralo. Eu conheço várias mulheres brancas que são mães solos, como eu sou mãe solo também, que foram, que são, que vão ser, né? Vários homens brancos que sempre tiveram que ralar muito e muitas coisas, e passaram por coisas muito difíceis na vida. Mas nós não estamos falando de sofrimento, nós estamos falando de opressão. E é muito diferente. O racismo, ele oprime a população negra. É muito maior e muito mais perverso do que o sofrimento. E por fim, sobre as perspectivas de enfrentamento, eu queria trazer dois pontos que eles se misturam, assim, que é a representatividade negra e a ocupação dos lugares de poder. Durante muito tempo, nós, população negra, apoiamos, né, e isso permanece até hoje, dizendo de política, vários candidatos brancos, homens da classe média, que pegaram as pautas a partir de reivindicação dos movimentos sociais e disseram, não, vamos junto, eu vou pegar essa pauta e vou trazer. Isso foi importante, foi muito importante. Mas isso não faz com que esses homens deixem de ser homens brancos e da classe média. É importante que esses homens estejam? Importantíssimo. Mas qual é o apoio que a gente quer? Nós não queremos continuar balançando a bandeira para eles, fazendo comida nos grandes encontros para que eles façam a propaganda política deles, angariando votos das pessoas que a gente conhece, né? Se arriscando, inclusive, fazendo a boca de urna ali para o candidato. Nós queremos que esses homens brancos abram mão do privilégio deles como homens, peguem as pessoas que sempre votaram neles e fortaleçam candidaturas femininas negras. O que a gente propõe aqui é uma subversão de poder. Nós não queremos continuar sendo aquela assessora, nós não queremos continuar sendo aquela pessoa que vai ajudar na campanha, sabe? Reconhecer o privilégio é justamente isso, é
Precisamos de mulheres negras nesses postos. Então, reconhecer privilégio é ser chefiado por uma mulher negra, é ser chefiado por um homem negro, é construir possibilidades para que essas pessoas estejam. Não é só dizer, nossa, coitado de vocês, hein? É uma pena, eu acho muito injusto que faça com vocês, e não sempre fazer, sabe sim, né? Votem nas mulheres negras, construam possibilidades para que essas mulheres estejam, para que essa população negra esteja. E em todos os cargos que a gente tem de poder, de construção, de ensino, precisamos de racializar esses lugares para que essas discussões cheguem e para que a gente, de fato, consiga desconstruir esse racismo que tanto nos acomete. Muito obrigada. Eu não vou falar que é indigesta, não. Eu acho que é necessário. Eu acho que a gente precisa, de fato, ter hombridade, sabe? Para estar aqui do lado de vocês e falar assim, e aí? É isso? Né? Não tem uma lágrima, cara. Você só quer sua mãe. Deixaram um manto aí pra você, filho. Acabou. Nem vivo. Arthur não tem vergonha na cara, hein, rapaz? É a minha mamãe. Então, nós vamos abrir agora para as perguntas. As inscrições ainda estão abertas. Quem quiser colaborar de alguma forma. E eu queria chamar aqui a Eliciânia e o Breno. Então, vocês vão ter assim, um minutinho para fazer a pergunta, né? Expor essa pergunta. Meninas, sintam-se à vontade para compartilhar as respostas, né? Vamos deixar os dois fazerem as perguntas. Assim que eles terminarem, a gente passa o microfone para vocês, para poder, né, cada uma no seu ponto de vista, na sua necessidade de fala. E aí depois nós vamos abrir para mais duas perguntas. Mas quem quiser, tá, gente? Ainda fazer pergunta, eu acho que ainda cabe um blocozinho. Tá? Então, Luciana, obrigada. Boa noite, meu nome é Eliciane, sou geógrafa, mestre em saúde pública pela Faculdade de Medicina e promoção da saúde e redução da violência. E eu queria parabenizar, né, muito representada aí, com vocês, com a fala de todos, e que vocês pudessem falar um pouquinho desse lugar que a mulher negra, após ocupar um cargo de chefia, de liderança, eu também ocupo. Quais são os desafios que a gente sabe que existem, que são muitos, que o racismo ainda persiste. E o enfrentamento, eu percebo que a gente já tem aí, principalmente pelo lado da educação, mas quais são os vieses aí que vocês percebem nesse sentido que a gente pode fortalecer? Tanto a gente quanto outras mulheres negras também. Onde que a gente pode, como que a gente pode fortalecer nesse sentido? Obrigada. Bom, minha pergunta ou provocação meu nome é Breno. É uma reflexão que eu estava fazendo aqui enquanto eu estava ouvindo, e o governo atual federal, né, com o presidente Bolsonaro, os apoiadores desse governo, eles tem uma tática, uma estratégia muito clara, e já desde o início da campanha, de lançar as cortinas de fumaça. Então, eles colocam em questão, colocam em dúvida coisas que a gente já tinha como bem definida, né? Então, vem essas coisas de nazismo de esquerda, a terra é plana, e aí muda o foco nosso para outras coisas, e aí a gente perde de estar discutindo coisas que realmente são importantes. São coisas que eu acho que nem eles acreditam, eles fazem só para deixar a gente, para assim, desviar a nossa atenção. E também uma estratégia muito, que eu vejo muito clara, de fazer a negação da política, que é o não político, né? Eles não são políticos, eles são pragmáticos, eles são como se fosse matemática, né? 1 mais 1, 2, e negação da ideologia também,
que na verdade existe uma ideologia por trás de quem está tentando negar que existe, né? Que eles têm uma ideologia. E por outro lado, a gente vem organizando aqui o Terça Esquerda há um bom tempo e acompanhando outros movimentos e vê claramente que movimentos, encontros, pautas que envolvem direitos de minorias, como questões feministas, raciais, LGBTQ, indígenas, eles têm mobilizado cada vez mais pessoas, têm reunido mais pessoas. Então, apesar de todo esse trabalho contra, por outro lado, eu estou vendo também que a gente, de certa forma, está tendo algum avanço. E eu queria um comentário de vocês sobre isso. Essa organização em torno assim, de pautas que o pessoal chama de minorias, né? Como uma forma de conseguir mobilizar o pessoal e fazer eles entenderem, igual foi falado aqui várias vezes, essa questão do racismo estrutural e como que isso está envolvido com a política, com a ideologia e etc. É só uma provocação nesse sentido. Luciana? Luciana, eu acho que quando você traz essa pergunta, né, quais são os desafios que para a gente que ocupa esses cargos de gestão, poder, eu acho que o desafio, quando você fez essa pergunta, eu lembrei desse último clipe do Djonga, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, né, que é um rapper aqui de Belo Horizonte, que ele faz quem leu Franz Fanon, por exemplo, Pele Negra das Máscaras Brancas, consegue visualizar nesse clipe. Muitas das vezes a gente é colocado nesses espaços, né, como a cota, né, para poder legitimar que não existe racismo, que é essa questão que a Vi trouxe, para poder legitimar que há a democracia racial. Então, para poder legitimar isso, você colocar um corpo negro nesse espaço legitima. E, infelizmente, muitas das pessoas que chegam lá, não sei onde é esse lá, mas vamos colocar que chegam lá, esquecem de pontuar, né, dentro das políticas públicas, vamos dizer assim, dentro dos espaços privados, pontuar a questão racial. Esquecem e, às vezes, estremecem um pouco quando vai pontuar isso, quando vai pontuar que a pauta da maior parte da população brasileira não está sendo levada em conta. Eu acho que talvez esse erro pode ser problemático nesse sentido, porque a gente tem que lembrar sempre que esse título de minoria não nos cabe. Não nos cabe de forma alguma, nós somos a maioria dessa população. Então, se a gente não está incluído enquanto pauta, se a gente não trazer as questões desse povo, a gente não está valendo nada lá. A gente só é uma melanina acentuada sentado naquela cadeira para poder trabalhar. A gente não está trazendo o que a gente tem que trazer. Ou seja, se a representatividade não é só corpórea, a representatividade não é só nesse sentido. A representatividade é quando a gente realmente traz e levanta essas pautas nesse espaço, porque estar lá não é tão difícil assim, estar lá corporalmente falando. Por quê? Porque até legitima de alguma forma, mas estar lá pautando, levantando as questões, colocando, você esqueceu de colocar aqui, ó, tá faltando isso aqui. Essa questão aqui afeta diretamente isso, que eu acho que é o principal problema nesse sentido de espaço, porque a gente vê muitas pessoas estando nesses espaços, colocando a questão do discurso e na prática, na hora do vamos ver mesmo, não vamos. Essa é a questão, ou seja, é sair do discurso, né, porque esse discurso os não negros também fazem, e ir para a prática. Agora, enquanto o Breno coloca, né, essa questão das cortinas de fumaça aí que coloca na nossa frente, acho que são estratégias
estratégias que vem funcionando muito bem, né, na realidade. Vem dispersando a gente de uma forma muito inteligente, acho que às vezes a gente tem que reconhecer isso. Vem dispersando o povo de uma forma geral, vem dispersando a gente de esquerda de uma forma também geral, porque às vezes a gente gasta muita energia com questões que não necessariamente é tão importante e esquece de nos fortalecer. A gente esquece de nos fortalecer, a gente esquece de voltar na base, a gente esquece de conscientizar os nossos, a gente esquece de fazer as formações que a gente deveria fazer, né? E fica ali debatendo nessa corrida de fumaça que a gente não consegue nem ver para onde a gente tem que ir. Que eu acho que o problema está aí. A gente se distancia, né, de quem a gente deveria, de uma certa forma, tranquilizar. Porque se tá ruim, né, vamos colocar assim pra gente, que tem essa consciência de perceber essa estratégia, imagina para aquela mulher preta, favelada, que está lá no Alto Veracruz agora, sem saber como é que vai fazer para comprar um feijão de R$8 lá no BH. E ela sem entender que convenceram ela na igreja, que se ela votasse nesse terrorista que a gente tem como presidente eleito hoje, que tudo ia dar certo. E ela começou a perceber agora que a casa caiu ainda mais pro lado dela, depois que convenceram ela na igreja disso. Infelizmente, a gente vai por aí. Eu acredito que essa parte, quando você fala que a pauta da questão racial tem mobilizado, ainda mais, assim como as outras pautas ditas de minoria, tem mobilizado, ok, tem mobilizado, mas eu acho que ainda estamos em discurso vazio. Daquela coisa assim, eu sei que eu tenho privilégio, ponto, acabou. Que é o que eu coloquei. Só mobilizar e fazer com que as pessoas... Porque desde, vamos dizer, se eu for dizer, desde quando teve a abolição da escravatura, tem mobilizado. E aí, o que tem que mudar? Nesse sentido. Eu acho que a gente tem que refletir muito bem o que melhorou de verdade. A gente continua morrendo. O povo preto continua sendo morto da mesma forma que era morto anteriormente. E é essa a questão. O nosso povo, igual quando ela ilustra a questão do sistema carcerário, no ano de 2013 eu trabalhei na Nelson Hungria. Eu era professora lá dentro. Aí dizem, né, os dados do IBGE dizem que 74% da população carcerária é negra. Quando eu entrei lá, eu vi que não era 74% não, era 99,9%, porque eu tinha 8 turmas. Das 8 turmas eu tinha um aluno que era branco. Aí, cada turma tinha em torno de 15 alunos, que dentro da Nelson Hungria é disputado, porque a cada 3 dias que você estuda é um dia menos na pena. E ainda assim, quando eu cheguei dentro da Nelson Hungria, eu fui trazer um texto de um militante lá de São Paulo, para debater com os meus alunos. Tinha aluno que estava defendendo para mim de uma forma, na unhas e dentes, falando comigo que não existia racismo. E eu, né, muito tranquila como sou, virei para ele e falei com ele assim, então por que aqui dentro só tem preto? E quando ele olhou para o lado, assim, um homem adulto, né, passando pelo sistema carcerário, só que nesse momento que eu perguntei isso para ele, que ele olhou para o lado e percebeu que lá dentro só tinha negro. Aí o menino surtou nesse dia. Professor, eu vou lá pro barraco era certo. Eu vou lá no barraco, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu fiz? Né? Só que às vezes a pessoa está tão imersa dentro disso que ela não consegue perceber o que é. E da mesma forma que a gente fala que esse assunto está disseminado, tal, está mudando, quem está lá dentro da Nelson Hungria, aquela população carcerária que sofre todo esse racismo, não sabe. E da mesma forma que na semana do 20 de novembro me chamaram para poder no Dom Bosco, os meninos do sócio-educativo, eu fui lá, né, toda empolgada, debater cota com os meninos do sócio-educativo. Quando eu cheguei lá, os meninos com 16, 17 anos lá no Dom Bosco, pergunta para mim se ele sabia o que era cota. Que ele sabia pelo menos para que serviu o Enem. E os meninos lá dentro do sócio-educativo. Aí, enquanto isso, sabe o que acontece? A branquitude discute a cota e pergunta se realmente vale a pena. Porque é isso que acontece aqui fora.
Né? Ah, não, porque a cota tem que ser, como é que fala? Social. A cota não tem que ser racial, não. E quem discute a cota aqui fora, quem discute os privilégios aqui fora, não necessariamente consegue compreender para quem que faz falta. Eu tive que brigar junto com outras meninas pretas da Fafiche, por exemplo, para que uma menina branca, que foi a primeira vez que na faculdade, no mestrado de comunicação da UFMG foi adotada as cotas, a única pessoa que passou na cota era a menina branca. Se vocês procurarem, o cara dela foi estampado tudo quanto é jornal. Se discute. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda se apropriam dessa discussão para poder justamente continuar oprimindo e continuar tirando a gente desses espaços. Então, a discussão, ela não basta, tem que se colocar em prática. Pautar simplesmente não basta, porque eu acho que essa que é a questão. Todos os lugares que a gente está, se pauta, principalmente as pessoas que têm acesso e um diálogo com nós, corpos negros, do movimento negro, o movimento de esquerda tem esse acesso a gente de uma forma bem interessante, um diálogo bem aberto, né? E há muitos anos, porque, vamos colocar assim, da década de 70, acho que foi, vamos dizer assim, o ápice do movimento negro enquanto um movimento político. Fora o que vem muito antes disso. Então, acho que querer pautar que a gente avançou muito, eu acho que eu só vou acreditar que a gente avançou muito quando o cenário para jovens negros e para jovens brancos não parecer que moram em uma cidade completamente diferente, quando a gente pensa que esse cenário é tão extremo que, proporcionalmente falando, 8-2, 9,4 para 0,6 mortos. Então, eu não acho que é avanço, assim, eu gostaria de falar que é, mas eu não acho que é avanço a gente só pautar essas questões, não. A próxima eu não vou falar depois da Etienne, quero deixar bem claro, porque aí eu fico sem quase nada. Eu quase falo assim, é isso aí, Etienne. É isso aí, assim embaixo. Mas então, Eliciane. Tá. Enquanto a Etienne estava falando, é bom que a Etienne vai falar, eu não vou refletir, mas então, realmente. Enquanto ela estava falando, eu fiquei pensando que nós, mulheres negras, quando nós ocupamos esses cargos, né, de gestão, assim, o tanto que isso é perverso conosco também, que ao mesmo tempo que a gente vê que é um reconhecimento do trabalho que a gente tem, a gente vê que a gente está muito sozinha e que às vezes é isso que a Etienne falou, é justamente para dizer, não, ó, a gente tanto não é racista que tá uma mulher preta aqui, relaxa, né? Então, é muito importante que eu penso, a gente estar junta para vencer esse desafio. Eu hoje sou diretora da Diretoria de Política para as Mulheres da Prefeitura de Belo Horizonte. Primeiro que as pessoas não me reconhecem como diretora, então é a assessora que trabalha comigo que é a diretora, e aí quando eu falo, não, eu sou diretora, você é diretora, tipo assim, como assim? E aí quando as pessoas sabem que eu sou diretora, necessariamente eu tenho que ser a diretora de promoção da igualdade racial, porque nós negros só podemos falar disso, né? Nós não podemos discutir sobre política para as mulheres, nós não podemos discutir sobre as questões da saúde, a gente tem que falar só da questão racial, é isso que esperam da gente. Eu lembro que historicamente na Prefeitura de Belo Horizonte, a diretoria, o que hoje é a Diretoria de Promoção da Igualdade Racial, era a Comacom, né, lá atrás, que a sigla significava, Coordenadoria de Assuntos da População, da Comunidade Negra. Então assim, tipo, trocando miudinho, né? Assim, coisa de preto. Vai lá vocês e conversem entre vocês. Então, que bom que a gente já mudou esse nome, né? Mas como que na prática a gente precisa de verificar nos nossos lugares, assim. Ocupar espaços de decisão é uma coisa muito difícil, porque as pessoas, primeiro, esperam que a gente represente toda a diversidade da questão racial. Então, assim, o que você fala vai ser chancelado, talvez, e a gente não representa todas as pessoas negras, né? Por isso que é importante que esse espaço tenha mais pessoas. E também você tem que ficar o tempo todo trazendo 1 milhão de argumentos para as questões raciais serem levadas em consideração.
Teve uma discussão que a gente fez, eu faço muito com Kate trabalha lá comigo na prefeitura, como coordenadora do Bem-vinda, que atende mulheres em situação de violência. E quando a gente fala da violência doméstica, toda vez que a gente vai conversar sobre isso, as pessoas em geral trazem casos de mulheres brancas, ricas, que foram mortas de uma forma absurda. Então, assim, a morte de mulheres negras, que sempre aconteceu nesse país, não choca. Sempre assim, a mulher de um médico muito famoso, não sei quem, é a mulher do sertanejo que foi espancada. Dá no Jornal Nacional, né? Assim. E as mulheres negras são diariamente vítimas de violência, né? Diariamente vivenciam violência nos lugares. Assim. Então, diante disso, eu estava conversando lá na prefeitura, dizendo de tanto que a nossa história, né, de resistência não é contada. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas vocês fizeram algo para registrar essa história, para mostrar essa história? E aí eu fiquei pensando, né, e conversei sobre isso com ela, falando assim, olha, a nossa forma, população negra, de construir as coisas não é essa forma branca, sabe, da gente fazer, registrar, publicar e tá lá. Igual a academia, exatamente, eurocêntrico, igual a academia nos ensina. Isso não é um pilar da nossa cultura, isso foi colocado como certo e a gente tenta correr atrás. Nós somos da oralidade, né? Nós somos da construção conjunta. O nosso saber é ancestral, ele é passado por várias gerações. Então, assim, nós não temos um relato, várias reportagens de mulheres negras que morreram, porque, primeiro, não é a nossa forma de fazer, segundo, que isso não é noticiado, né? Não é noticiado. E terceiro, que às vezes é mais angustiante do que produtivo isso, porque o que eu vou fazer com isso? Porque essas mulheres não são olhadas dessa forma. Então, o que eu penso nesses desafios, eu estou dizendo, né, dos desafios também que eu vivencio nesse espaço, o que eu vejo de possibilidade é que a gente esteja junto e que a gente consiga pensar estratégias conjuntamente. Nós temos que somar corpos, sabe? Independente do partido de cada lugar, independente da área, nós mulheres negras precisamos de nos unir e conversar sobre isso. Eu acho isso muito importante, porque essa é a forma que eu vejo da gente não ficar tão sozinha. Com relação ao que o Breno colocou, né, dessa cortina de fumaça que tem sido colocada, para que pontos periféricos são colocados e isso faz com que a nossa atenção seja desviada, o que eu fico pensando é que a gente tem que ser mais esperto do que essas estratégias que estão utilizando contra a gente, né? Nós temos que lembrar de onde que a gente veio e o que a gente fez. Nosso movimento de rua, nosso movimento de base, a gente tem que voltar para isso. Eu penso que, em face a esse discurso de negação da política e da ideologia, o que a gente precisa cada vez mais é politizar espaços, igual a gente está fazendo agora. É muito massa alguém vir aqui despretensiosamente para tomar uma cerveja, comer um tiragosto, trocar uma ideia e de repente, pá, racismo e as formas de resistência, sabe? Porque talvez, assim, com muito respeito, inclusive, as pessoas que estão aqui, talvez essas pessoas não iriam nessa discussão, sabe? Então é importante que a discussão chegue até as pessoas. E isso, para mim, é politizar. É a gente conversar sobre isso em espaços que não tem necessariamente essa pretensão, mas que tem, porque a política se faz assim, tomando uma cerveja, trocando ideia, encontrando alguém que você não vê há muito tempo. Eu penso que isso é uma estratégia muito interessante e que a gente precisa de utilizar disso, a gente precisa de politizar todos os espaços que a gente está e tomar cuidado para isso, para não virar briga, né? Porque nós estamos num momento também em que o discurso de ódio, ele tem sido visto como liberdade de expressão. E aí, de repente, você dizer que você odeia, que você quer as pessoas mortas, é liberdade de expressão? Não, gente. Discurso de ódio não é liberdade de expressão. Essa nação é uma nação democrática. E democracia não se faz desse jeito. Então, eu penso que a gente precisa ser mais esperto do que o que está colocado aí e politizar os espaços no sentido da construção. Vamos para as duas perguntas finais. E eu preciso que seja bem breve, para a gente não estender muito o horário. Letícia e Saulinho, para de se picar, periquitinhos. Vai ter rango? Então fiquem para o rango. Vem cá, gata. Vem cá você também. É bom que vocês já perguntam, e aí as meninas respondem, e a gente encerra, e reflitam. Eu queria fazer pergunta também, cara. Eu tô angustiada aqui. Você acha que eu nunca quero fazer? Claro que eu já
fazer essa pergunta. Eu queria que você falasse. Daquela experiência que você teve lá em Betim. Eu tenho certeza que você não vai falar. Marinês, tudo bem, gente? Olha, eu queria dizer que eu vi só da fala de vocês. Eu adoro bar, mas hoje, especificamente, eu vim inclusive do interior Aproxima o então, microfone. eu sei que você acabou de falar sobre essa questão da norma, não sei se é essa palavra, mas os estudos, né? A forma de estudo, vocês não se interessam por essa questão da questão como é relatada a história, por exemplo. Vocês têm a forma de vocês. Mas eu queria saber se o movimento de vocês tem alguma uma pretensão ou pensam em trabalhar junto com as questões das religiões, das igrejas, porque eu acho que a igreja foi muito um instrumento de repressão também, né, da negritude. E eu acho que até hoje eu vejo muito isso, né, a igreja colocar o negro num papel muito subalterno, daquela questão de você vai salvar a sua alma se você aceitar, sabe? Então eu queria saber se tem isso, se tem um trabalho junto com as igrejas. Só uma questão também, você trabalha aí com a questão, né, da mulher negra, na Feira de Horizonte, com esse trabalho, e assim, eu venho estudando bastante a respeito disso, e venho pensando também como a resistência nossa, nós existimos sempre, né, gente? Por mais que, acho que a Etienne falou, ainda é angustiante, mas eu acho que a gente tem que pensar que a gente avançou bastante, principalmente o fato de nós, mulheres negras, estarmos aqui hoje. E eu penso que essa questão de voltar para as rodas, né, nos espaços, em vários espaços, seja uma forma da gente resgatar a nossa história. E venho pensando em alguns projetos que eu acho que eu ainda não estou militando, né, na questão negra, mas quem já está, de repente, criar rodas de conversa em espaços públicos, pegando literatura, tipo Jamila Ribeiro, chamar nós, mulheres negras, para ir fazer um piquenique na praça e vão lá conversar sobre essa literatura. Vão ampliar isso em vários espaços aqui, desfocar, de forma com que a gente possa levar as nossas histórias e cada um com as suas experiências. Vou me sentir muito grata ao ver isso acontecendo pela cidade e quero muito poder participar. Eu acho que a sua coordenadoria lá, a sua diretoria pode puxar isso a título de Belo Horizonte. Eu acho que a gente consegue fazer e vou ficar muito grata também. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta muito parecida com a da Marinês, que é: qual é o impasse hoje, qual é a dificuldade que aí envolve a questão da doutrinação das igrejas, né? Nesse recorte da igreja evangélica especificamente, que, de certa forma, sequestra essa identidade negra e não faz com que 54% da população negra se reconheça como negros. O reflexo a gente vê, mas por que a gente não consegue, ou o que seria um dificultador hoje para a gente reverter essa situação? Aí tá vendo? Pode falar mais. Vamos lá. Marinês, que bom que você veio, viu? Fiquei feliz, obrigada. Mesmo, bom saber disso. Quando eu falei sobre essa questão do registro, não foi no sentido de dizer que o registro não é importante, que não nos interessa, de maneira alguma. Eu acho importantíssimo sim que isso aconteça, é importantíssimo que a gente tenha documentos, normativas, estudos, pesquisas que versam sobre as questões que as populações negras vivenciam. A minha questão é de reconhecer que essa é a única forma de saber. Porque é isso que nos é colocado nesse mundo com uma branconormatividade, que ser branco é ser normal. Logo, o que as culturas brancas, europeias constroem, a gente tem que entender que é natural.
E aí o meu questionamento é sobre isso, porque dos pilares da cultura negra, a ancestralidade, a oralidade, o trabalho comunitário, são questões que as populações negras têm culturalmente no seu desenvolvimento, no seu cotidiano, e isso é muito massacrado. Isso é tido como falta de organização, como não saber. Então esse é o meu questionamento. E sobre essa questão dos ambientes religiosos, vou falar depois que ela voltar, porque tem a ver com a pergunta dela, tá? Mas então, Luciane, sobre poder proporcionar espaços de discussão, nós fazemos isso lá na prefeitura, sabe? A gente já faz. Nós fizemos no 8 de março, rodas de conversa, acho que foi até em 2018, nós fizemos rodas de conversa sobre a temática do racismo e como que ele acomete a vida das mulheres negras. Nós conversamos sobre o racismo e a transfobia que as mulheres trans vivenciam, essa foi uma roda. A outra roda foi sobre o racismo e o adoecimento das mulheres negras. E a outra roda, que você lembra disso? Ah, tá, do racismo, de como afeta a vida profissional e o trabalho das mulheres negras. E a gente sempre conversa e também constrói com movimentos sociais essas pautas, assim. Porque eu acho que a gente pode ter, é uma projeção que a gente tem na prefeitura, que a gente tenha isso instituído nas redes da prefeitura, né? Que a gente consiga dar mais visibilidade, mas é algo que a gente já tem feito. E eu acho legal mesmo fazer isso nas praças, espaços públicos, né? A gente conversar sobre essas mulheres que têm escrito e têm mudado a nossa vida, né? Tem revolucionário, Jamãe Ribeiro, várias outras. Então eu acho legal a gente continuar nessa linha, assim. Vamos nos conectar para a gente fazer isso juntas, inclusive, né? Sobre essa questão, então, né, da religião, eu fico pensando muito, inclusive sobre Weber, né, assim, a ética protestante e a lógica do capital. O tanto que religiões protestantes são construídas em sua doutrinação para a manutenção do sistema capitalista. E o sistema capitalista é um sistema extremamente racista. Por isso que a gente não consegue, nessas religiões, né, muitas religiões evangélicas, essa construção, porque existe toda uma lógica que favorece esse capital. Então é muito difícil mesmo a gente conseguir entrar. Dizendo do catolicismo, né, assim, e que eu posso dizer melhor porque fui muito criado dentro de um berço católico, né? Existe um lugar muito grande de subserviência, né? Existe uma construção imagética, inclusive. A gente não tem santo preto, a gente não tem anjo preto, a gente não tem padre preto, não tem freira preto, tem, né? Assim, ninguém é preto na igreja, só os fiéis. Então, eu vejo que é importante a gente racializar, sim, esse olhar, e é importante a gente construir nas brechas que eu vejo que as religiões possam deixar também, assim. Quanto mais fechada a religião, mais difícil é da gente chegar, né? Mas um trabalho que eu vi como possível foi um trabalho com juventudes protestantes, assim. Os jovens, eles têm outras formas de estabelecer essas conexões, outras formas de identificar. Então eu acho que é um caminho, sabe? Acreditar muito nessas juventudes para que a partir delas a gente chegue em outras pessoas. Pensando nessa perspectiva das religiões, né? Há uma demonização das religiões de matriz africana, né? Uma demonização, uma construção muito bem realizada, a ponto de colocar tudo que foi feito, todo o crime que foi feito sobre a África, sobre os africanos, na conta de algo amaldiçoado, né? Nós negros fomos vistos historicamente, se é que pode colocar assim, como quem não tem, uma pessoa que não tem alma. Essa foi a construção que a igreja fez sobre nós. E o racismo, ele nos adoece de uma tal forma que tentam nos convencer que essa demonização é uma responsabilidade da nossa herança, né? Da nossa ancestralidade, da nossa fé, e utilizam dessa dor para poder ganhar dinheiro. Eu acho que o que a Vivi traz é muito disso, que utilizam de toda essa dor, de toda essa violência que é posta para nós, para poder colocar a gente e ganhar a gente quanto fiel. Até porque a fé é poderosa, né?
vamos colocar assim, a fé é poderosa e ela é poderosa no sentido do controle. E uma forma de nos controlar é quando a gente consegue ver esse olhar na perspectiva negra, como a Conceição Evaristo bem traz, né, sobre a perspectiva da escrevivência, a gente consegue ver como que a gente é torturado e como que a nossa religiosidade é como se estivesse nos cortando um pedaço da gente, é como se estivesse cortando um braço da gente, porque a gente fica procurando estar em muitos espaços. Eu cresci numa cidade, na cidade de Sabará, que a parte que eu sempre morei era conhecida como a Vila dos Pretos, porque tinha 2 guardas de congado. E é uma forma de tentar se integrar a esse mundo cristão que infelizmente nos rejeitam, né, de todas as formas. E é bacana lembrar hoje, né, que hoje é dia de Ogum, né, dia de São Jorge Guerreiro. E a nossa religião está aí. Tentaram eliminar, tentaram tirar, tentaram fazer com que a gente se envergonhasse, mas a gente está resistindo, não estamos? Os nossos guerreiros estão aí, com toda a intolerância religiosa a gente continua. Agora, eu vou usar a pergunta da Eliciana para poder fazer o meu jabá, né? Há mais ou menos uns 5 anos, hoje 3 anos eu tenho um espaço físico, que é a Livraria Banco, que é uma livraria especialista, né, especializada na literatura negra, e de forma que a gente aborda, tem desde a literatura infantil ou a diversidade da literatura adulta também, que as princesas são negras nos livros, né, que os super-heróis são negros, e a gente consegue trazer dessa perspectiva de a gente alcançar quem a vida inteira foi imposto que todos os protagonistas têm que ser brancos. Aí a gente vai desde a filosofia, parte da questão da religiosidade, nós temos diversos títulos lá para poder trabalhar essa reflexão. Eu fico muito feliz com o alcance que a Djamila ela ganha, porque ela consegue evidenciar mulheres que muitas vezes são esquecidas e invisibilizadas. E é uma ideia fantástica essa que você traz, porque a partir do momento que a gente consegue, minimamente, a gente consegue se reunir, se a gente não consegue se reunir também, a gente conhece essas escritoras que fazem reflexões fantásticas, a gente consegue utilizar das redes sociais mesmo para poder mandar um texto dessas escritoras negras para uma outra colega, a gente já consegue conscientizar. Às vezes esse mundo, da forma que a gente anda por aí, às vezes não proporciona com que a gente se encontre, mas a gente consegue se encontrar de diversas formas. Acho a ideia maravilhosa se você comprar essa ideia todo junto. Mas é isso, acho que também tem muito texto na net que dá para poder compartilhar de uma forma legal, dá para poder alcançar outras mulheres. Igual eu coloquei, né? Tem a Sueli Carneiro, a Beatriz Nascimento, a própria Djamila Ribeiro, a Joyce e muitas outras que a gente pode acompanhar para poder conseguir compreender numa perspectiva do feminismo negro e numa perspectiva que não seja tão branca, tão eurocêntrica a ponto de nos excluir, que muitas das vezes a construção da literatura ampla vai por aí. É isso. Gente, a gente já vai encerrando. A tia Fatinha, muito carinhosamente, sempre faz um rango muito gostoso, então estão todos convidados para rangar com a gente, ou ceiar com a gente. E eu gostaria de repetir, para que ficasse registrado para quem está nos assistindo de longe e para quem está aqui também. Vi Coelho, Etienne Martins. Vi Coelho e Etienne Martins, porque a gente às vezes tem muita dificuldade de lembrar mulheres contemporâneas e que fazem uma diferença enorme no nosso tempo e nas nossas vidas, né? Enquanto protagonistas, enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto políticas, enquanto politizadas, enquanto as profissões que vocês têm. Muito obrigada mesmo pela partilha, pela vivência, pela consciência, pela denúncia, pelas falas e pelo amor de se desprender do tempo de vocês para estar aqui hoje, tomando cerveja, comendo tiragosto e comentando política.
Obrigada mesmo, em nome do Terça Esquerda a gente tem uma lembrancinha para vocês. Obrigada, tia Patinha, obrigada, Curim. É você, Curim. Obrigada a todo mundo, obrigada à equipe do Curim Bar, que sempre deixa a gente fazer essa bagunça aqui. Obrigada pelo espaço de diálogo. Saulinho, Letícia, toda terceira que você gosta, né, Saulinho? Então, pessoal, obrigado também. Vai sair uma dobradinha com feijão branco aí, que é a nossa panelada comunitária. Obrigado! Para que a gente possa se despedir aqui, eu queria só fazer uma lembrança, apesar de notícias algumas boas que recebemos hoje. Hoje recebemos uma notícia muito triste, a perda de um companheiro muito importante, Célio Cruz. Perdemos um cara espetacular, né? Era chefe de gabinete do Arnaldo de Godoy, já esteve aqui conosco várias vezes, uma pessoa muito importante dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, fica aqui nossa lembrança, né? Nosso agradecimento de ter compartilhado algum tempo junto com o Célio e presente, Célio Cruz presente. Gostaria de convocar todo mundo para vir aqui para tirar uma foto junto com essas mulheres maravilhosas. Quem vem? Você ouviu uma coisa? Eu também gosto. Jura? Que delícia. Eu tô combinando. Cadê o povo que segura a menina? Vou fazer de umas pessoas do tamanho da Etienne. Mas é salvo, né? Vem mais. Lula livre já, urgente! Obrigada. Uma decisão hoje. Diminuiu a pena dele hoje, né? Então, já vai pro semiaberto já. A gente tem
Tá ao vivo aqui até agora. A gente não treina mulheres evangélicas. Chama para crescer.
tava lá naquela cidade com aquela vez. Tinha uma mulher que Deus fala. Eu sei qual que é. Acho que é também, né? A gente junta nessa bagunça. Era uma aprovação. Ela ficou primeiro a vida inteira na aprovação, aí você vai no final, ela ia contar uma história. Aí eu chutei no pau. Mas não, ela pessoa foi passar uma vida inteira. Esse Luciano, o que você achou? Escola, gente preta, umas coisas assim, sabe? Pode fazer escola de cidadania, estranho pra poder falar mais. Tá te filmando.